Ave glorioso Império do Brasil. Saudações monarquistas. Eu me chamo Renata Faria, eu sou professora e advogada e eu queria fazer um comentário, que é um comentário de alguns pontos que circularam hoje no grupo da OIB e trouxe aqui para vocês para nós montarmos aí um raciocínio, né? Um consenso, tentar chegar a um consenso em relação desse grande debate que está havendo da necessidade da lava-toga ou não necessidade da lava-toga. Bom, a CPI, ela é um instituto mal interpretado. Por quê? Porque uma das coisas que são diferenciais entre o leigo e o operador do direito é que o operador do direito ele tem por dever saber para que servem os institutos. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito nas Casas do Povo, as Casas Legislativas do Povo, elas vêm trazer luzes, elas vêm levantar questões, vêm produzir provas, inquérito parlamentar, com vistas aqui a nós descobrirmos o que está encoberto, o que a mídia, o que os grupos interessados não querem que saibamos. Então vejam, o que eu acho muito curioso é que as narrativas estão sendo montadas e agora representantes do conservadorismo, da direita, como você quiser chamar, estão embarcando, comprando narrativas, e isso é preocupante. Nós não devemos comprar narrativas, nós temos que raciocinar e ver qual é a medida mais adequada, principalmente em se tratando de operadores do direito. Então vejam, nós temos aqui a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito se prestar a produzir provas. E diante dessas provas e trazendo lume essas questões e ao conhecimento das pessoas, ao conhecimento dos cidadãos, nós temos aí uma chance de posse desses elementos de prova, conduzir um processo de impeachment sem que seja um circo, um fla-flu, que não convém a ninguém. Conduzir um processo de impeachment é uma coisa super séria, como foi conduzido, por exemplo, o último processo que nós passamos, que por muitos foi aviltado, foi levantado a hipótese de ser um golpe. Então, nós não vemos como golpe, mas nós vemos que houve ali uma falta de noção do que é belo, do que é justo, do que é correto, e uma velhacaria, de certa forma, né? Houve um acordão e não é o interesse do país, dos cidadãos, da flor dessa terra que isso aconteça. Então vejam, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho interessante levantar. Bom, eu peço desculpas por estar gravando essa hora, né? Tem os barulhos da rua e etc., porque eu cheguei do trabalho, né? E agora é o momento que eu consegui vir aqui e falar com vocês. E se eu deixar para amanhã, vai acabar que eu não vou conseguir gravar. Bom, primeira questão, aqui eu anotei, né, da questão da especificidade dos institutos, se a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Aí alguns estão levantando a possibilidade, isso é uma iniciativa esquerdista. Gente, várias iniciativas esquerdistas deram errado. Errado porque eles queriam que saísse de um jeito e o resultado produzido foi totalmente diferente. A verdade é que sem a pressão popular, realmente, tudo vai sair conforme o que eles planejaram. Agora, com a pressão popular, qualquer resultado pretendido por eles vai fatalmente ser frustrado, porque, inclusive, tentaram produzir aí, por ocasião das manifestações do dia 26, grandes manifestações, estavam tendo uma iniciativa, querendo que a coisa fosse para um rumo, e a coisa foi impedida pela ação popular, tá? Que não deixou que o que estava sendo arquitetado fosse bem sucedido, tá? Então, por que a demora de assinar, então? Se fosse essa coisa vai favorecer
o establishment, vai favorecer os corruptos. Na verdade, os corruptos querem isso. Na verdade, tem um monte de esquerdista produzindo isso para ser uma cilada para o governo. Por que então a demora em reunir essas assinaturas? Está me parecendo que alguém teceu uma tese convincente, utilizando um nome que para nós é caro, que é o nome do presidente, para fazer um freio, tipo, não, se vocês levarem isso à frente, vocês vão prejudicar o presidente. Sinceramente, eu não vejo como prejudicar o presidente, sendo que qualquer pessoa que possa vir a ser prejudicada por essa questão é filho do presidente, maior de idade, responsável por seus atos, e sinceramente não é ele que está sendo julgado. Quem está sendo julgado, quem vai estar sendo investigado, na verdade nem julgado, perdão o uso indevido da palavra, vai ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, e por fatos que são fatos de uso indevido de recursos públicos, promoção de inquéritos ilegais, como aquele inquérito das fake news, inquérito que invadiram a casa das pessoas por postagens do Facebook, por manifestar opinião, entre outras coisas que estão fora da legalidade e que merecem ser coibidas. E durante esse processo do impeachment, da CPI, pode sim haver matéria farta para o impeachment. Por quê? Porque pode se trazer a conhecimento do público outras questões que ora estão encobertas, certo? Bom, isso tudo o processo da Previdência, da reforma da Previdência está paralisado por questões por causa dessa confusão de faz lava-toga, não faz lava-toga. Pessoal, houve várias pautas em determinadas manifestações, pela lava-toga, pela reforma da Previdência do Paulo Guedes, pelo pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Não estou entendendo qual a dificuldade agora de organizar novas manifestações com muitas pautas. Eu realmente não entendo porque que foi possível fazer anteriormente e agora se levanta tantas impossibilidades, se levanta tantas limitações. Realmente isso daí não está bem explicado. Um processo de impeachment seria mais efetivo. Sim, mas não sei se vocês estão percebendo, tem uma frase de Dom Pedro II, que é assim: a primeira necessidade da magistratura é a responsabilidade eficaz. E que, enquanto alguns magistrados não forem para a cadeia, como, por exemplo, certos prevaricadores do Supremo Tribunal de Justiça, na época se chamava assim, Supremo Tribunal de Justiça, hoje em dia nós sabemos que se chama Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, são tribunais superiores mais diferentes, com atribuições diferentes. Não se conseguiria esse fim, Pedro II do Brasil. Então, Dom Pedro II, imperador do Brasil, não conseguiu o intento dele naquele momento. Por que nós aqui em 2019, com todos esses interesses em jogo, com tanta gente com o rabo preso, achamos que vamos conseguir facilmente esse impeachment de algum ministro do Supremo? Foi obtido o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff devido a questões de velhacaria interna, posso dizer assim mesmo, porque houve muitos interesses escusos ali que levaram a produzir aquele resultado. Inclusive, na votação foi, entre aspas, rasgada a Constituição Federal porque não se retirou os direitos políticos dela. Foi um acordão aquilo. Então, desculpem, é muito difícil conseguir o impeachment de um ministro. Vamos acordar do conto de fadas, porque não é assim. Tem uma pessoa que está sentada arquivando todos os pedidos de impeachment que vêm sendo feitos. Vocês vão convencer essa pessoa a pautar? Eu acho que somente a pressão popular, depois de devidamente esclarecida sobre os fatos, o que vai ocorrer por meio da CPI da lava-toga, é que vai produzir essa questão. O que parece é que está tendo um pavor do resultado que se poderia produzir com a CPI da lava-toga, de se trazer elementos sobre o filho do presidente, alguma coisa assim, que viesse a prejudicar o governo dele. E ele realmente é a última chance que nós temos. Sim, de fato, é a última chance que nós temos. A outra chance, que seria a ideal, a maravilhosa, não é viável nesse momento.
Então, a estratégia de professor Olavo de Carvalho, é lógico, a quem eu tenho muito respeito, visa essa questão e outras questões maiores. Eu já vou falar daqui a pouco da estratégia do professor Olavo, mas por hora vamos apenas tratar de que é muito importante que aconteça essa CPI para trazer esses fatos e outros fatos a conhecimento da população. Nesse aspecto, aí falando, o Ailton Benedito não recomendou a lava-toga. Pois bem, eu desde a faculdade admiro, estudo a doutrina de um jurista que é o Dr. Modesto Carvalhosa. Desde a faculdade eu sou comercialista de formação e eu estudo os livros dele. Então eu tenho essa coisa com o professor Modesto. E se ele está dizendo que é bom que seja dessa forma, eu confio nele. E outra, muito embora Dona Janaína Pascoal tenha todas as seus pormenores, tenha falado aquela declaração infeliz lá, querendo normatizar a militância dos outros, enfim, não vou entrar nesse tema, mas ela tem experiência em impeachment. E ela, com o doutor Modesto, não ficaram esperando, nem fazendo, nem debatendo. Foram lá a Brasília, como o Nando Moura disse no vídeo dele, foram lá a Brasília e protocolaram o pedido de impeachment. Só que esse pedido não vai prosperar se continuarem sentados em cima ou arquivando os pedidos. Vamos protocolar pedidos até quando? Vamos ficar aqui batendo palma para doido? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. E se essa coisa for a CPI, que inclusive os dois juristas estão recomendando, porque vejam, o professor Olavo pode ser até um gênio, mas ele não é jurista. E nós aqui sabemos da especificidade dos institutos e de pragmatismo político, de visão de futuro, de estratégia de cenários políticos, geopolíticos. Tudo bem, ele, claro, não vou discutir com ele. O índice de acerto dele é absurdo, não tenho estatura intelectual para discutir com ele nesses temas. Agora, em direito eu tenho, desculpe. Então, do meu ponto de vista, nesse ponto específico, acompanho o Dr. Modesto e a doutora Janaína Pascoal. Aqui, precisamos colocar um freio no STF. Né? Houve inquérito legal, ligação com delatores, pessoas delatadas em planilhas. Houve ministros jantando com gente delatada. Isso não tem condição de continuar dessa forma. Nós vamos calar? Vamos deixar rolar do jeito que está? Não é assim, não tem que ser. E o que eu fico pensando é que o professor Olavo, ele está com essa iniciativa visando somente o seguinte, e não estou criticando aqui a visão dele. Aliás, ele já explicou muito bem num vídeo e recomendo que vocês assistam o vídeo dele, não vou entrar nessa temática. Ele está vendo que nós devemos proteger o presidente Bolsonaro, porque ele é a nossa única saída contra o Foro de São Paulo. E ele teme que essa CPI desgaste a imagem dele e que nós venhamos a se embrenhar numa espiral de volta à condição que nós tínhamos anteriormente. Agora, a experiência que eu tenho tido de governo Bolsonaro é a seguinte, e inclusive assim, o professor Olavo, ele acerta muito, mas ele não acerta 100%. Tem coisas em que ele pensou que se produziria um resultado e o resultado produzido foi diferente. Vejam, tudo que se tentou fazer até hoje contra Bolsonaro se retornou como capital político para ele. Tá? Difamação contra a dona Michele, difamação contra a nora dele, atacar a escolha do Eduardo para embaixador, tentar fritar Carlos Bolsonaro, tentar fritar ministro Moro, tudo caiu por terra, porque o presidente tem maciço apoio popular e nós temos que continuar oferecendo esse apoio popular, qualquer que seja a saída que for dada. As pessoas que estão conosco desde o início e que foram responsáveis por essa mudança.
professor Olavo entende que nós só temos o presidente Jair Bolsonaro. E realmente, ele é, digamos assim, um muro que nos separa de uma situação deplorável. Ok. Agora, com relação à CPI, eu não vejo como, tirando essa questão do filho, mas o filho não está sendo julgado, gente. O que está sendo julgado é a conduta irregular de inquéritos, de delações, de coisas dos ministros do Supremo. E mesmo assim não vai ser um julgamento com finalidade jurisdicional, vai ser um levantamento de provas, uma comissão parlamentar de inquérito, para fundamentar um pedido de impeachment. Que aí, diante da notoriedade dos fatos, de conhecimento geral dos fatos mal feitos, vamos dizer assim, vai ser um pouco difícil qualquer político se colocar contra um pedido de impeachment. Porque aí ele mesmo vai estar desistindo da sua carreira política, vai estar praticando suicídio político. E isso ninguém vai fazer, tá? Por fim, eu vou finalizar com o tweet do Dom Luiz de Orleans e Bragança, do Luiz Felipe, né? Porque o chefe da Casa Imperial é o Dom Luiz, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Quando as manifestações são necessárias para os senadores entenderem que a sociedade quer a CPI da Lava Toga? Na verdade, eles já sabem e esperam que a sociedade esqueça esse tema. Acho que isso não vai acontecer. Lava Toga já. Então, a resposta para nós monarquistas está dada. Eu creio que com a opinião de Dom Pedro II, póstuma, ou melhor, em memória, né? E a opinião do Dom Luiz Felipe, eu acho que a questão já está esclarecida para nós monarquistas, tá bom? Era isso que eu tinha que falar com vocês. Ave Império Glorioso do Brasil e na esperança de dias melhores. Até logo.